Ok, estamos gravando. Boa noite a todos. Eu não consegui me apresentar para vocês no nosso horário habitual, porém vou colocar o vídeo aqui da aula de hoje, com as telas, inclusive, que eu trabalhei com a turma da manhã. Isso eu já conversei com a professora Viviane, nós não teremos nenhum, nenhum prejuízo em relação a isso, em relação ao conteúdo, até porque essa vai ser, na verdade, a nossa penúltima aula, tá? Deixa eu só abrir meu arquivo, que eu vou compartilhar com vocês. Nós vamos falar hoje sobre, na verdade, dois temas relevantes, né? Um é a questão do resíduos sucessórios. Espera só um pouco, que eu ainda não consegui compartilhar. Ainda não. Só um segundo. Isso, agora eu vou conseguir fazer esse compartilhamento. Então, vocês estão vendo aí na tela essa questão dos resíduos sucessórios. Essa parte da matéria é exatamente o final do nosso tema de direito às sucessões. Eu encontrei isso, na verdade, no livro do professor Pablo Stolze. Isso habitualmente não é tratado no livro de direitos sucessórios, porém, é um assunto de grande importância do ponto de vista social, como ele mesmo diz, até porque a nossa sociedade, enfim, né, não é que valoriza, na verdade, há uma importância jurídica muito grande em relação a uma formalização nessa questão sucessória. Então, se a gente perceber, o próprio Código Civil se dedica tanto a uma questão de sucessão testamentária, são mais de 130 artigos, quando, na verdade, não é a realidade da maior parte da população, da maior parte das pessoas no Brasil. Né? Então, dá-se uma importância muito grande à formalização do testamento, até entendo que assim seja, uma vez que existe essa necessidade de, por ser uma declaração de última vontade, que só vai ser exposta após a morte, é importante toda essa regulamentação. Entretanto, a nossa realidade social, na verdade, as pessoas não fazem isso, né, em vida, não é uma cultura do brasileiro fazer isso. A maioria esmagadora, quando falece, acaba não tendo esse testamento, acaba não tendo essa declaração de última vontade, e acaba havendo, assim, apenas alguns resíduos sucessórios. Por isso que eu achei melhor, antes de eu tratar praticamente da questão do inventário em si, do processo de inventário, como nós havíamos combinado, eu achei por bem, achei melhor, na verdade, trazer essa questão aqui do resíduo sucessório antes de nós abordarmos o inventário na prática, tá? O que seriam esses resíduos sucessórios? O fundo de garantia do tempo de serviço, né? E esse fundo de PIS, PASEP, quando for o caso. Em relação a isso, nós temos uma legislação de fundo de garantia, que é a Lei 6.858, de novembro de 1980. O artigo 1º dessa legislação menciona que esses valores devido aos empregadores e os montantes das contas de FGTS que não foram recebidos em vida pelos titulares, eles serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, na forma da legislação específica, e na falta desses dependentes habilitados na Previdência Social, aos sucessores previstos na Lei Civil. Então, olha a relação, né, da questão sucessória para esse tipo de resíduo, que não faz parte do inventário, a princípio, né? Este levantamento de valores, como fundo de garantia, por exemplo, são valores que se faz o levantamento através de uma simples autorização judicial, que é o famoso alvará, né, de acordo com o procedimento do Código de Processo Civil. E ele é normalmente um processo de jurisdição voluntária, artigo 719 do CPC,
E, logicamente, pode haver controvérsia, pode virar contencioso, e aí, se esse pedido houver algum tipo de resistência, que está previsto isso, inclusive, no artigo 721 do Código de Processo Civil. Esse procedimento judicial, né, essa autorização judicial, que a gente fala que é via alvará. Tá? O que é interessante, nós percebemos que essas cotas que são atribuídas aos menores, no próprio parágrafo 1º deste artigo 1º da legislação, menciona que elas têm que ficar depositadas em caderneta de poupança, ela tem que render juros e correção monetária, e só ficará disponível depois que esse menor completar 18 anos, salvo algum tipo de autorização do juiz para uma aquisição de imóvel destinado a uma residência do menor, da sua família, ou algum tipo de subsistência que seja necessária para esse menor, educação, enfim, desde que previamente justificado, tá? Pensamos que esse depósito em uma conta bloqueada também se justifica no caso de incapazes, né? Não só em relação a menores, mas é um entendimento em relação também aos incapazes. Que no caso, os seus cuidadores, né, os seus curadores deverão justificar esse levantamento, sem prejuízo sempre, na verdade, da prestação de contas. Vocês vão perceber que esses processos, eles são acompanhados de perto pelo Ministério Público e são exigidos a prestação de contas, tá? O mencionado artigo 1º da Lei 6.858, conforme eu já mencionei, expressamente prevê essa preferência dos dependentes habilitados perante a Previdência Social, ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e somente na sua falta é que seguirá, né, aos sucessores previstos na lei civil. Na verdade, de acordo, então, com esse artigo 1º da lei, os dependentes que são habilitados na Previdência Social, eles preferem aos sucessores em geral, tá? O problema é que na verdade, assim, não há uma isonomia, né? Além disso, o problema é que pode ter havido a inscrição de um determinado dependente, uma companheira, por exemplo, com a preterição dos filhos, sucessores legítimos, ou então a inscrição de um determinado sucessor, a ausência de cadastramento do outro, da mesma classe ou categoria sucessória, o que resultaria numa absurda injustiça, né? Portanto, que isso é uma opinião do professor Pablo Stolze, e eu compartilho, de certa forma, com ela, que esses créditos depositados em conta, né, que são esses resíduos sucessórios, do qual eu estou mencionando aqui, deveriam ser, de fato, tratados para todos os herdeiros de forma isonômica, né, e não dando preferência somente àqueles que estão habilitados na Previdência Social, uma vez que os herdeiros da mesma classe, estando ou não inscritos na Previdência como dependentes, eles têm o mesmo direito, né? Uma outra coisa que é interessante eu mencionar aqui para vocês é que só é possível esse simples procedimento de alvará, né, para concessão de um alvará, para levantamento de alguns valores que nós estamos chamando aqui de resíduo sucessório, se não houver, de fato, outros bens a inventariar, né? Esses outros bens a inventariar seriam o quê? Um bem de raiz, por exemplo. Nesse sentido, eu trouxe aqui uma jurisprudência que menciona, e eu vou ler aqui para vocês, né? Olha só, um alvará para levantamento de depósitos em caderneta de poupança, aplicação do disposto no artigo 2º da Lei 6.858 e 80, impossibilidade, existência de bens de raiz a inventariar. O que menciona essa jurisprudência? Olha só, o disposto no artigo 2º da Lei 6.858, que permite aos herdeiros o levantamento de saldos existentes em caderneta de poupança em nome do decujus, surge inaplicável no caso em que haja outros bens a serem inventariados.
Em tais situações, e em sendo sucessores maiores e capazes, proceder-se-á o arrolamento, no qual será viável a expedição de alvará judicial para resgate do valor depositado. Então, percebam, na existência de um outro bem, seja ele móvel ou imóvel, não dá para fazer mediante um simples alvará. Por vezes, o pedido de levantamento é feito apenas por um ou algum dos herdeiros, ou algum daqueles que são legitimados para tal, o que não impede o seu processamento, devendo permanecer em conta as cotas cabíveis aos demais interessados. Ou então, eu já vi situações onde há renúncia no próprio processo, no próprio pedido de alvará, dos demais interessados em favor do irmão mais velho ou daquele que está requisitando esse alvará, tá? Mas aí precisa estar documentalmente comprovado isso no processo, né? Que não acaba, é um simples alvará, mas não acaba sendo um processo judicial, tá? Nesse sentido, tem uma decisão aqui do TRF da 4ª Região, que menciona exatamente isso, olha só. Processual civil, execução de sentença, certidão da habilitação de herdeiros perante a Previdência Social, dispensa em face do disposto no artigo 1º e 2º da Lei 6.858 e 80. Diante do disposto no artigo 1º e 2º da Lei 6.858 e 80, o pagamento dos valores a que se refere pode inequivocadamente ser feito em um segundo grau de comprovação aos sucessores previstos na Lei Civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Se no primeiro grau de comprovação não houver evidência de dependentes habilitados perante a Previdência Social ou em se tratando de servidores públicos, civis e militares na forma da legislação específica que lhes for pertinente. No que tange a, 2, no que tange a possibilidade de apenas alguns herdeiros promoverem a execução, independentemente da manifestação de todos, não há impedimento, uma vez mantida a proporcionalidade do que toca a cada um. Não é razoável que fique prejudicado o recebimento dos créditos individuais pelos sucessores interessados por inércia dos demais sucessores, os quais podem até mesmo recusar seus créditos, visto que são disponíveis. Olha só que interessante, né? Bom, por fim, antes de eu entrar propriamente no processo de inventário, os resíduos sucessórios são relacionados também às ações trabalhistas, né? Então, por isso que eu coloquei aí, resíduos sucessórios e relações trabalhistas. Aqui é uma decisão, a gente vai comentar uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, que menciona o seguinte: com base no artigo 1º da Lei 6.858, aplicada ao processo por analogia, a 5ª turma do TRT de Minas Gerais decidiu que, no processo do trabalho, não é necessário apresentar certidão de abertura de inventário para demonstrar a legitimidade do herdeiro necessário. Quem é o herdeiro necessário? Olha a nossa matéria. Descendente, ascendente, cônjuge, para o crédito trabalhista do empregado morto. Então, isso acontece e bastante, né? O empregado tem um crédito trabalhista a receber e muitos processos que demoram muito, estão parados na fase de execução, e quando há a possibilidade do crédito ser levantado, quando a fase de execução já está no seu processo, na sua fase final, onde se encontram bens, onde se encontram valores para serem pagos ao reclamante, o reclamante já faleceu, né? Então, nesse caso, quem tem direito a receber? Os seus herdeiros. Muitos tribunais, ou melhor, muitas varas do trabalho, independentemente das suas regiões, acabam, às vezes, criando dificuldades para que esse herdeiro receba, sendo que se trata de um resíduo sucessório, esse valor advindo dessa reclamação trabalhista, né? Então, nesse caso específico, o que está sendo
foi arquivado, foi se declarado extinto o processo, né? Na vara, por falta de habilitação desses herdeiros, porque entendeu que era necessário isso estar no processo de inventário, quando, na verdade, esses reclamantes, né, os herdeiros desse reclamante que faleceu, entraram com um recurso no Tribunal Regional do Trabalho contra essa decisão, esse arquivamento, essa extinção do processo movido pela vara do trabalho. Né? Então, olha só, esses julgadores, que é o tribunal, analisaram o recurso dos dois reclamantes que se diziam herdeiros do empregado falecido e não se conformaram com a extinção do processo movido contra a ex-empregadora, pedindo o pagamento das verbas trabalhistas. Né? O juiz do primeiro grau entendeu que os autores deveriam ter anexado à reclamação trabalhista uma carta de nomeação de inventariante e encerrou o processo, porque não tinha uma nomeação de inventariante, encerrou o processo sem entrar no mérito, né? Alegando o quê? Ilegitimidade ativa. Ocorre que era um valor, né, que estava lá à disposição do reclamante que já tinha falecido, então nada mais correto do que habilitar esses herdeiros, para que esses herdeiros recebam. Então, examinando o processo, esse desembargador específico, do José Murilo, se lembrou do teor do artigo 1º da Lei 6.858, que os valores devidos ao empregador, pelo empregador ao empregado, bem como os montantes de FGTS, PIS, PASEP, não recebidos pelo titular, deverão ser pagos em partes iguais aos dependentes que são habilitados perante a Previdência Social. E, na falta desses, aos sucessores previstos na lei civil, independente de inventário. Então, o tribunal precisou reanalisar a decisão do juiz da vara, lembrando que existe essa questão dos resíduos sucessórios previsto em relação ao FGTS. Né? Então, no caso, a certidão de óbito e a Previdência Social deixa claro que os reclamantes, mãe e filho, são menores de idade, são herdeiros necessários do empregado falecido e são devidamente inscritos na Previdência Social como seus dependentes. Além disso, a reclamante foi quem recebeu as verbas rescisórias do trabalhador e também requereu a abertura do inventário, conforme o documento do andamento processual. Então, na visão do relator, tudo isso leva à conclusão de que ela é a representante legal desse espólio. Com esses fundamentos, o desembargador concluiu que os reclamantes, então, tinham legitimidade para estar no auto, né? O menor estava sendo assistido pela mãe, não tinha necessidade de atuação do Ministério Público, então o tribunal é aquilo, né? O tribunal manda, a vara tem que obedecer, né? O tribunal determinou que o processo retornasse para a vara do trabalho, justamente para julgar os pedidos, tá? Então, eu acho que isso é interessante eu mostrar para vocês, antes a gente falar propriamente do inventário, justamente para entendermos que alguns resíduos sucessórios, tais como, né, a questão de fundo de garantia e, analogicamente, a questão de créditos a receber de reclamante, né, na Justiça do Trabalho, de reclamante falecido, é possível via alvará judicial ou é possível simplesmente na reclamação trabalhista existente, os inventariantes ou os herdeiros se habilitarem nessa reclamação, porque eles estão representando aí o espólio, na verdade, do decurso do trabalhador aí, que é o reclamante que já faleceu, tá? Eu vou entrar agora, num segundo momento aqui na nossa aula, em relação ao inventário propriamente dito, tá? Então, na aula passada, eu apresentei para vocês, eu coloquei lá um arquivo em PDF de material complementar a respeito de 2 inventários que eu falei que eu discutiria com vocês em sala hoje. Então, hoje eu vou apresentar um inventário que não está completo aqui, eu vou colocar ele completo na próxima aula e volto a falar sobre ele, e vou também mencionar um outro inventário, discutir um pouquinho um outro inventário, para vocês terem acesso a um modelo, entenderem como que se dá isso no trâmite judicial, tá? Aqui nós temos um inventário
uma petição de abertura do inventário, tá? Então, vocês podem ver o nome aqui da inventariante, ela está pedindo a abertura do inventário, apresenta os dados e a qualificação daquele que faleceu, né? Menciona, inclusive, que é filha do falecido, menciona qual que era a situação do decujus, tá? Inclusive que tinha filhos e que tinha uma neta, que tem uma pré-morta na situação, né? Existe uma outra herdeira pré-morta, é assim que se fala. Toda petição inicial, seja de abertura de inventário ou não, ela compõe a questão, né, da qualificação, ela qualifica, ela apresenta os fatos, ela expõe o direito e ela faz o pedido. Essa aqui não está diferente, tá? Isso aqui são só as telas que eu elaborei para a gente trabalhar na aula, quando na verdade eu já pus esse processo, ele está pela metade, tá? Volto a dizer, eu peguei ele inteiro teor agora, ele vai estar disponível na aula da semana que vem inteiro teor. Mas o que eu quero discutir hoje, a mostrar para vocês hoje, são essas principais peças, né? Essa primeira peça, que é a petição inicial, mencionando inclusive aí no item 2 a questão do direito à fundamentação do processo de inventário, que é o artigo 611 do Código de Processo Civil, a legitimidade do requerente para abertura do inventário, depois a nomeação desse inventariante e qual é o pedido. Então, o pedido é uma abertura de inventário, que a requerente, quem está pedindo para abrir o inventário, seja nomeada inventariante e que preste o compromisso, e que seja ouvido também o Ministério Público, uma vez que existe uma herdeira menor, né, que é a filha a filha da filha do decujus, né, é a neta, tá? Aí vem, apresenta-se, eu extraí as principais peças, depois eu peço que vocês consultem, na verdade, o processo que foi disponibilizado para vocês, para que vocês consigam perceber não só essas que eu estou mostrando aqui, mas todo o outro andamento, atos de cartório, despachos, na verdade o despacho fundamental a gente vai discutir daqui a pouco, o despacho fundamental do juiz, tá? Para a nossa aula de hoje. Essa tela que eu estou apresentando aqui é a tal da certidão do SENSEG, porque um dos requisitos para se abrir o inventário, prevalecendo a sucessão legítima, é a questão da não existência de testamento. Então, se vocês observarem aqui, tem esse momento aqui, olha, não consta lavratura de testamento público, uma aprovação de testamento cerrado ou uma revogação de testamento do senhor Antônio, que é o falecido, tá? Então, essa certidão, ela é um requisito para a abertura do processo de inventário. Por que esse processo de inventário não foi o inventário administrativo, o inventário extrajudicial? Porque existe uma menor envolvida, uma das herdeiras é filha da pré-morta, né? Então, uma das herdeiras é o quê? É menor, e aí precisa da interferência e da atuação do Ministério Público. Aqui é um despacho de um judicial após essa petição e o levantamento de uma série de documentações, né, que é isso que eu quero que vocês tentem desenvolver. Quais são essas documentações necessárias? Né? Entendam que toda vez que eu qualifico alguém, seja o inventariante, seja o morto, né, o decujus, é necessário eu apresentar os documentos dessa pessoa, qual é seu estado civil, se for casado, a sua certidão de casamento, a documentação do seu cônjuge, né? Então, é muito importante que vocês entendam que não basta só, no caso de inventário, não só esses documentos pessoais. Quais os documentos pessoais, né? É o CPF, é o RG, eu tenho que ter um comprovante de residência, se for casado, a certidão de casamento atualizada, a documentação de óbito, né, do morto, tá? Então, veja bem, o que o juiz fez aqui, né? Então, houve essa petição inicial de abertura do inventário, a hora que isso foi concluído para o juiz já falou assim, olha, o rito é de inventário, o nome da inventariante está expresso,
nesse despacho. Nesse despacho, ele fala, realmente, ela pode ser a inventariante, eu dispenso o compromisso da inventariante, ou seja, eu aceito aqui neste ato desse despacho já tem a nomeação do inventariante, dispensando que ela assine aquele termo de compromisso. E aí ele pede, na verdade, né, as seguintes providências. As primeiras declarações, no prazo de 20 dias. Depois ele pede a qualidade de todos os interessados, ou seja, precisa de todos os documentos dos demais que são interessados nesse inventário, né, que é a herdeira, a menor e também do outro herdeiro, né, que é o outro filho, as matrículas dos imóveis que se fala nessas primeiras declarações que há bens a serem inventariados, então apresentem quais os bens que são inventariados, só os bens, né? Na verdade, assim, além dessas matrículas dos imóveis, os lançamentos fiscais, as certidões negativas de tributo municipal, de IPTU, né? E, além disso, tem que providenciar o quê? O recolhimento das taxas, né? Do ITCMD, que isso se faz estadual por estado, né? Você tem que entrar lá no site da Secretaria de Finanças Estaduais e desenvolver, preencher lá uma declaração do imposto de transmissão causa-mortes, tá? E aí vão ter os prazos de cartório, enfim, ele está mencionando aqui, né? Caberá ao cartório expedir um edital com prazo de 30 dias para habilitação, impugnação em 15 dias, se de interessados ou desconhecidos, e aí a aplicação dos artigos da legislação processual civil, tá? Sem dúvida, terminando aí, abrindo vista para o Ministério Público, conforme o pedido ali daquela abertura de inventário, tá? Nessa próxima tela são as primeiras declarações, né? Mencionando quem é o inventariado, né? Quem que é o autor da herança. Então, aí vai ter que se apresentar uma série de documentações cumprindo as exigências daquele despacho. Apresenta-se aqui quem são os herdeiros, né? Quais são os bens a inventariar, que vocês vão perceber uma outra retificação dessas primeiras declarações, isso a gente vai mostrar na aula que vem, com o inventário completo, mas as primeiras declarações estão aqui, né? Então, tem os imóveis, os móveis, que no caso aqui é um automóvel, o saldo bancário, tá? E o valor total dos bens a serem inventariados e como serão feitos, na verdade, as partilhas, tá? Menciona-se que não há dívida desse decujus, né, desse morto, desse inventariado, né, somente que há um contrato de trabalho que está sendo aqui apurado os cálculos para fazer a rescisão, porque, na verdade, ele era uma empregada que trabalhava, né, para organizar aí a casa do inventariado, né. Apresentado nessas primeiras declarações as certidões, conforme foi requerido lá no despacho inicial do juiz, o recolhimento do ITCMD, se pede a justiça gratuita para a menor, tá? Se menciona que há concordância do mesmo procurador para todos os herdeiros, então se apresenta, inclusive, anexo, aqui não está nessa tela, né, mas vocês têm, eu deixei isso disponível no processo, se apresenta em anexo, inclusive, a procuração de cada um dos herdeiros para o mesmo advogado, mas se menciona aqui na peça das primeiras declarações, tá? E aí, o pedido é que sejam aceitas essas declarações, as primeiras declarações, e anexam aí os outros documentos necessários. Aqui, eu anexei para vocês a questão das guias de TCMD, para vocês entenderem como é que é uma declaração, tá? Imóvel por imóvel, inclusive alguns valores iniciais,
Entretanto, eu vou parar de compartilhar, porque na verdade se encerrou as telas, mas eu quero mencionar, na verdade, para vocês essa questão em relação à continuidade da nossa discussão em relação a esse processo, tá? Que a gente vai fazer na aula que vem, na nossa última aula. Então, o que eu disponibilizei para vocês foi a primeira parte do processo, o que? A petição inicial, o despacho do juiz, que já nomeou a inventariante, abdicando das primeiras declarações, e apresentei também as primeiras declarações, né, abdicando do compromisso, desculpa, e apresentei para vocês também as primeiras declarações. Na aula que vem, a gente vai continuar mencionando esse inventário, até porque eu vou disponibilizar ele completo, ele até finalizado para vocês. Tá? Então, eu vou extrair as principais páginas a partir desse primeiro recolhimento de TCMD, porque vocês vão perceber, eu vou apresentar para vocês que houve necessidade, neste caso, de uma retificação dessas primeiras declarações e uma reanálise de um setor de cálculo em relação a essa partilha. Tá? Então, é bem interessante a gente ver esse caso. Na primeira parte da aula, a gente revê esse caso para ver a sua finalização, e a gente vai ver um outro processo de inventário, que é o processo onde tem envolvido não o menor, mas no fim, mais um dos irmãos, ele é interditado, tá? Então, eu vou, na verdade, interromper a gravação, finalizar aqui a nossa gravação da aula, vou disponibilizar para que vocês possam assistir, e na aula que vem, se Deus permitir, e vai permitir, a gente volta com a nossa aula ao vivo. Muito obrigada para quem chegou até o final aqui desse vídeo. Um beijo para vocês e um ótimo final de semana.